Senhor. Abençoa o teu servo, que irá nos transmitir a tua palavra. Meu Jesus, abençoa aqueles que estão nos seus lares, Senhor. Meu Jesus, assistindo, meu Deus, pela internet. Meu Deus, venha dar saúde ao enfermo, aquele que se encontra impossibilitado de estar aqui conosco. Meu Jesus, venha dar saúde, meu Deus. Venha fortalecer o fraco, venha alegrar o triste. Meu Jesus, fica conosco, Jesus. Fala melhor em cada coração. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém. Queridos, a paz do Senhor. Aproveitando que estamos de pé, por favor, abra sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 15. Nós vamos ler este texto para dar base para a nossa meditação esta noite, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma, aos Romanos, capítulo de número 15, versículos 4, 5 e 6. Nos diz assim o texto bíblico: pois tudo que outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma voz, glorifiqueis ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Podeis assentar, queridos. Deus abençoe. Muito bom termos esta reverência à palavra do Senhor. Lembrando que nas nossas leituras oficiais, desde 1910, a Igreja Assembleia de Deus fica de pé, lê a Bíblia, sem ninguém correndo, sem ninguém em temor à palavra, à leitura. E de saudosa memória, o pastor Valdir Nunes Bíssigo, né, sempre mencionou isso, e o pastor, nosso querido pastor Maurílio Gonçalves, né, seguia no mesmo padrão, né? Queridos, a hora de lermos a palavra, vamos ter reverência. Isso deve ser guardado no nosso coração. Reverência à palavra de Deus. E pensando nesse texto, discernimento é compreensão, é pensar sobre, refletir. Ter discernimento é ter uma percepção muito clara a respeito de algo. E pensando nesse texto, aí, Bia, veja ali, Bia, são várias mãozinhas, né? São várias mãozinhas de crianças, né? Por certo, elas estão ali concordando com algo, né? E nós vemos essa expressão, né, da linguagem não verbal. A linguagem não verbal, ela também expressa muito significado para nós. Eu sempre trago o exemplo, né, no hospital, aquela enfermeira num quadro, numa pintura, com a mão ao lábio, né, dizendo silêncio. É uma linguagem não verbal e diz muito significado para nós ali. Nós vemos mãos postas, e estas mãos postas é muito utilizado em equipes. Mãos postas são utilizadas por times de basquetebol, handebol. Nós podemos perceber isso no time de voleibol. As Olimpíadas, recentemente tivemos Olimpíadas ali em Paris, na França, e as equipes, que não são equipes de uma única pessoa, senão aí não é equipe. Os times que têm muitas pessoas e formam uma equipe, elas estão de comum acordo. Elas podem colocar as mãos juntas porque elas têm o mesmo propósito. Elas querem alcançar a medalha de ouro. Paulo escreve que o corredor, ele corre para alcançar o seu troféu. E se fosse, na época de Paulo, aquela corrida de revezamento, que um passa o bastão para o outro, ela também, por certo, começa assim. E isso nos leva a um entendimento, que é a unidade. Permitam-me trazer outro exemplo, irmã Dilza. Nas Olimpíadas tem aquela corrida nas águas do leito de um rio ou de um oceano, que é a corrida de remo. Aí tem um que vai dar o ritmo, o que põe o ritmo, e lá o time todo remando para a mesma direção. Se um remar para cá e outro para lá, vão chegar onde, irmão William? Em lugar nenhum. Precisa de unidade. E pensando nisso,
falaremos nesse assunto esta noite, baseado nesse texto bíblico que nós lemos, para que juntos cheguemos nas mansões celestiais. Glória a Deus. Por favor, Pedro, próximo slide, aí está o texto, né? Romanos capítulo 15, versos 4 ao 6. Trataremos da unidade. E no próximo slide, já que nós estamos em um texto do Novo Testamento, no período em que Jesus aqui andou, e as cartas de Paulo e o conteúdo do Evangelho está no tempo chamado depois de Cristo. E o primeiro evangelho escrito para os historiadores e estudiosos é o evangelho conforme escreveu Marcos. Ainda que na nossa Bíblia comece com Mateus, né? Quem foi escrito primeiro aproximadamente no ano 45. Isso é a aula de bibliologia, nós estudamos sobre isso e aprendemos sobre o conteúdo da palavra do Senhor. E o Novo Testamento foi escrito no grego. Aí em Romanos 15, 5, que nós lemos, a expressão para que tenham aí unidade, tenham unânimes, né? O mesmo sentimento um para com os outros. É esta palavra phronem, do grego. É uma palavra, expressão grega, importante para entendermos a aplicação dela dentro do contexto de Romanos capítulo 15, versículo de número 5. Por favor, Pedro, o próximo slide. Essa palavra significa ter a mesma opinião. Na expressão que eu li aqui, que é uma Bíblia de estudo, o mesmo sentimento uns para com os outros, ou mesma opinião. Se você puder expandir de novo, Pedro, com o zoom. Isso. O grego antigo, no dicionário do grego antigo, a etimologia desta palavra nos leva para um ponto muito interessante deste verbo. Pode subir, Pedro, se você conseguir subir a imagem, a parte inferior do quadrado branco, que são os significados, né? E nós vemos o dicionário, é um dicionário grego-inglês, porque os membros de chácara inglês, irmãozinho, são inteligentes. E nós vamos ampliando o nosso vocabulário. E este verbo da etimologia do grego antigo, ele significa para pensar com entendimento, ter a mesma compreensão, ter o mesmo propósito e ainda prudência. Na versão que eu li, diz ter o mesmo sentimento uns para com os outros. E este dicionário, irmão Davi, diz ter o mesmo entendimento. Quando nós olhamos para esta expressão do grego, a etimologia da palavra, nós vamos entender que Paulo está orientando a igreja de Roma, e esta orientação é para nós, em pleno século 21. A orientação que Paulo escreve à carta de Roma, e Pedro disse na sua epístola que toda a palavra é divinamente inspirada, né? E ela não é de livre interpretação. Timóteo assevera isso, que toda a palavra é divinamente inspirada, para redarguir, exortar, corrigir. E hoje nós somos ainda nos dias atuais, exortados por esta palavra a termos o mesmo entendimento e o mesmo sentimento uns para com os outros. Pensar de acordo. Agora você pode ampliar, Pedro, por gentileza, e leve lá para a expressão em português. Isso. Pensar em acordo. Pensar em acordo é a expressão do que o profeta diz. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É difícil. Duas pessoas andarem juntas se não estiverem de acordo. E essa expressão veterotestamentária se apresenta aqui. Ter o mesmo entendimento. E a questão da prudência nos leva a sermos sábios. Então, quando Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, este conselho paulino da parte de Deus é para mim e para a sua vida, para que tenhamos, irmão Davi, o mesmo entendimento a respeito das coisas de Deus. O céu é para cima. Quantos podem dizer amém? Por isso o autor aos Provérbios vai dizer: o caminho do justo é para cima e não para baixo. Glória a Deus por isso. E esse entendimento nós todos temos que ter. Perseverando, remando, a nossa embarcação tem um porto seguro.
E o porto seguro, diz a expressão bíblica, que o nosso barco rumo ao norte. E o capitão da nau se chama Jesus. Quantos podem dar glória ao nome do Senhor? Precisamos ter este mesmo entendimento. Para onde você caminha? Para Canaã. Qual é a sua esperança? Um céu de glória. E se você morrer, Ele vai me ressuscitar naquele dia. Este é o nosso entendimento. Temos a mesma unidade. Nós vamos ver alguns versículos ao longo da Bíblia, agora aquela nossa leitura, né, compartilhada. Isso, Pedro, muito obrigado. Ter a mesma opinião, na expressão que eu li na minha Bíblia, o mesmo sentimento uns para com os outros. Vamos juntos, queridos, vamos avançar aí. Romanos, capítulo 12, verso 3, Romanos 15, 5, Filipenses 1, 7, Filipenses 4, 2 e Filipenses 4, 10. Irmão Davi, por gentileza, Romanos 12, 3... Por gentileza, irmã Ellen, muito próximo ali está o Romanos 15, 5. Irmã Dulce, Filipenses 1, 7. Quer ler, Bia? Muito bem. Filipenses 4, 2, por favor, Bia. E a nossa irmã Dilza, por gentileza, está sem a Bíblia aí, está sem óculos. Então, o pastor Daniel está de óculos. A senhora autoriza ele? Então, está autorizado. Filipenses 4, 10. Por favor, pastor Daniel, deixa aí reservado. Irmão Davi, por favor, ter a mesma opinião, é o mesmo verbo grego utilizado nesses textos, por favor. Romanos 12, 2. Isso, 12, 3, 12, 3, por favor. Porque pela graça que foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu A cada um. Obrigado, irmão Davi. Aqui Paulo, uma vez mais, está dizendo aos romanos, para ter este pensamento prudente, não saber mais além do que convém. É a mesma expressão grega, chamando para o cuidado da prudência, usar de sabedoria. Não saber mais do que convém. Que expressão interessante do apóstolo Paulo, orientando a igreja de Roma. Romanos 15, 5, por gentileza, irmã Ellen. Muito obrigado, irmã Ellen. É o nosso tema base. E este mesmo sentimento usado com a graça de Cristo Jesus. Filipenses 1,7. Por gentileza, irmã Dulce. Muito obrigado, irmã Dulce. É o que penso sobre vós. Filipenses 4:2, por favor, Bia. Sintam o mesmo. Podemos andar em discordância, temos que sentir o mesmo. Quando nós estamos reunidos num culto de ceia, o nosso coração é um coração. Todos nós estamos entronizando ao Senhor, gratos pelo seu sacrifício na cruz, conscientemente participando do pão. Por isso, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, né, cada um examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer do pão e beber desse cálice. Por quê? Nós estamos no mesmo espírito, no mesmo propósito. Vamos lembrar de um episódio no Novo Testamento, irmã Patrícia? Muitos acham que Deus sempre foi um Deus muito duro no Velho Testamento, né? A título de exemplo, as nações inimigas de Israel, Deus sempre interviu para dar vitória, e os historiadores, os críticos literários que trazem crítica à Bíblia, apontam a Deus como um Deus desumano. Como pode um Deus guerreiro, um Deus que mata povos, ser um Deus de amor? É a crítica literária que não entende os propósitos divinos, não entende o contexto da aplicação. Deus está dando livramento para o povo que Ele ama e um povo que é fiel a Ele. Deus está dando livramento para nós aqui esta noite. E aí no Novo Testamento alguém pode dizer que Deus mudou. Não, Deus não mudou, Deus é o mesmo. Quando Ananias e Safira vão diante dos apóstolos, se apresenta primeiro Ananias diante de Pedro, e eles propuseram no seu coração, lá eles propuseram, os dois estavam mancomunados, né, irmão Aldinho? Acho que usa essa expressão na Bahia, né? Mancomunados, combinadinhos ali, ó. Nós vamos vender a propriedade por X,
vamos levar aos pés dos discípulos o valor de Y. Porque eles viram que todos que faziam isso ganhavam graça aos olhos dos apóstolos. Só que o dono da igreja não é Pedro. O dono da igreja é o Espírito Santo, que está conosco aqui. O dono da igreja é o Senhor. E eles, com o mesmo propósito, Ananias e Safira, eles combinaram. Só que eles foram destoados, fora da sintonia, do propósito da igreja primitiva. E quando Ananias se apresenta diante de Pedro, né, Pedro já sabia o que estava acontecendo, porque o espírito da verdade habitava em Pedro, e o espírito da mentira inflamou o coração de Ananias e Safira, e Pedro dá uma chance para ele, né, mas ele cego pelo inimigo. Pedro, olha, é por esse tanto mesmo que você vendeu? Ainda faz a pergunta, né? Era para ter um... Mas, com o coração cauterizado e a mente cauterizada, confirmou. Aí Pedro diz, não mentistes a mim, mas mentistes ao Espírito Santo. Os pés dos que estão à porta te levarão. Pum, não deu nem tempo de marcha fúnebre. Não deu tempo de despedir da esposa, não deu tempo de nada. Caiu. Aí vem a mulher. O corpo do marido já havia sido levado. Vem a mulher. De novo, outra chance. É por esse tanto mesmo. Aí ela confirma. Pedro diz, os pés daqueles que levaram teu marido estão chegando. E ela caiu morta. Por quê? Eles tinham um sentimento que não era o sentimento que regia a igreja. Eles estavam em acordo, mas em desacordo com a igreja. Aí nós vamos entender, Thalita, o que a Bíblia nos diz, o que a igreja liga na terra é ligado no céu. E o que a igreja desliga na terra é desligado no céu. Você pode dar um glória a Deus aqui esta noite? Veja a importância da noiva. A importância da igreja, que tem o mesmo sentimento. Por isso Paulo vai dizer, que eu rogo que vocês tenham o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele pede encarecidamente que vocês tenham o mesmo pensamento uns para com os outros. E o nosso pensamento aqui é chegar na Canaã celestial. Quantos concordam com isso e têm esse pensamento? Chegaremos lá em nome de Jesus. Próximo slide, Pedro, por favor. Oh, é verdade, pastor Daniel, me perdoe. Me perdoe, Filipenses 4:10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Aí está rememorando, de novo, pensamento sobre estar em concordância. Paulo foi abençoado pela igreja de Filipe e está enfatizando isso usando o mesmo verbo que está em Romanos 15:5. E quando nós pensamos em unidade, que é a palavra que está ali, ter o mesmo sentimento uns para com os outros, né? Ter a mesma opinião, o mesmo entendimento, nós vamos observar que a unidade é a qualidade ou o estado de ser um, ou único. Isso fala de unidade. É a qualidade de ser uno, de não poder ser dividido. Aí se fosse a pergunta de 10 pontos da Escola Bíblica Dominical, presbítero Ronaldo, com essa definição bíblica, o nosso superintendente já até olhou para mim. Qual seria a pergunta? Quem é uno e não pode ser dividido? É a pergunta de 10 pontos. Essa já não vai cair o ano que vem para o terceiro trimestre. Nosso Deus, queridos irmãos, é 3 em 1. E não pode ser dividido. É a mesma essência, é a mesma natureza, é o mesmo Deus. No caráter, na santidade, no poder, na graça, na honra, no louvor e na glória. E todo poder ao Deus Pai toda a glória, ao Deus Filho todo louvor, ao Deus Espírito Santo que está aqui toda a glória. Ele é único. E não pode ser dividido. A Trindade é um grande mistério bíblico. E é uma verdade doutrinária. Porque Deus revelou isso lá no Velho Testamento, lá em Gênesis. Façamos o homem. Elohim. Estamos juntos. Mensofite, plural. E ali
no início, né? Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Este Deus é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo, juntos na criação. E eles estão juntos aqui neste culto, para a glória do nome dele. Está conosco. Vamos ler Efésios 4:13? Presbítero Heroaldo, por favor. Irmão William, você deixa o próximo versículo aberto, que já vai aparecer ali, tá? É Atos 4:32. Deixa aí, irmão William. Vamos ler agora, por gentileza, presbítero Heroaldo, Efésios 4:13. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Muito obrigado, presbítero Heroaldo. Chegar na unidade. E a abrangência desse texto de Paulo, né? Esta unidade, no próximo slide, por favor, Caio, você que está pilotando aí agora. Esse versículo, quando chega ali o verso 5, quando retomamos aqui de novo, aí mude, né? Ter a mesma mente, ter o mesmo sentimento, ter o mesmo entendimento, ter o mesmo pensamento, ter a mesma unidade. Ter unidade, a unidade, a qualidade daquilo que não pode ser dividido. Por isso Paulo vai dizer que não pode ter contenda entre nós. Nós temos o mesmo pensamento. Aí o versículo 5, o teólogo Moody vai dizer que Paulo ora que o Deus que dá paciência e consolação possa mudar os seus leitores a viverem em harmonia entre si. Quem são os leitores? Os crentes de Roma. Eles vão ler o quê? A carta. Que carta? Que lá na prisão ele escreveu, encarcerado. Ele está escrevendo aos crentes da cidade de Roma. E o crente lê e dá glória a Deus, assim como eu e você aqui esta noite. Nós temos o mesmo sentimento em Cristo Jesus. Leitores. Eu e você somos leitores. E quando eu e você falamos com Deus, nós somos interlocutores. Deus está falando conosco aqui esta noite e nós estamos dando glória ao nome dele. Leitores, a viver em harmonia entre si. A igreja de Chácara Inglesa, a viver em harmonia, com Cristo Jesus como padrão. O propósito dessa harmonia, qual o objetivo? Vamos para um exemplo, queridos. Nossos músicos, né? O Caio está aqui, Pedro, o irmão William. Lembremos, né, a Thalita estudando teclado, a nossa Milena estudando música. Um tocando em dó e o outro em si bemol, não vai dar certo. Quando uma orquestra toca, qual é o que faz até o crente chorar quando ele ouve uma orquestra e canta um hino da harpa? É a beleza da harmonia. Todos os instrumentos juntos, de corda, de sopro, de percussão. Quando nós sentimos aqui os nossos hinos da harpa, cantados hoje como foi o 198, né? Achei um bom amigo. E é somente um violão e uma bateria. E as nossas vozes em harmonia. E o Espírito Santo dando glória, recebendo. A igreja mandando glória, Deus descendo glória. É a harmonia. Glória a Deus, é a harmonia. Glória a Deus. Como é bom ter harmonia. Unidade. Qual o propósito da harmonia? É que concordemente, olha isso, onde há concórdia, olha que coisa interessante, Largo da Concórdia, é um bairro, mas por aí tem um Largo da Discórdia, que é o contrário da concórdia. Quem está em concordância, está em unidade. Quem destoa, está em discordância, que é a discórdia. Andarão dois juntos? Se não estiverem de acordo? Se tiver discórdia, exemplo da Bíblia. Thaís, pergunta de 10 pontos. Quem era o tio e o sobrinho que tiveram discórdia e tiveram que se separar? Se você for para o sul, eu vou para o norte. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Vou te ajudar, irmã Thaís, 10 pontos. É isso mesmo. Abraão e seu sobrinho. Discórdia. Por quê? Porque os pastores de Abraão estavam brigando com os pastores de Ló. Discórdia. Porque se concordassem, dividiriam a terra, mas não estavam concordando. Deus às vezes manda alguma coisa lá para acordarmos e precisamos estar em harmonia. Receba do céu a harmonia hoje. Estamos em concordância com o céu. Como é maravilhoso estar em concordância com o céu. Vamos de novo, irmão Davi, a importância da harmonia, da beleza,
da harmonia e da concordância. Qual a importância, irmã Ellen? A Bíblia diz que se a trombeta der sonido incerto, quem sairá para a batalha? E quando a trombeta tocar no céu, se os nossos ouvidos não estiverem na mesma harmonia, ficaremos, mas nós subiremos, nós vamos ouvir, porque estamos em concordância, em unidade. Vai tocar a trombeta e a igreja vai ficar vazia. Subiremos, porque estamos em concordância. Eu quero o céu. Quantos querem o céu aqui? É o desejo do nosso coração. Unidade. Glória a Deus. Unidade de propósito. Unidade de objetivo. Unidade na oração. Unidade é Deus derramando bênção. Unidade na igreja, em concordância. É essencial aos crentes que observem isso para glorificarem a Deus. Atos 4:32, por favor, irmão William. Aleluia. Só a parte A, repete. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Nessa noite, é um só o nosso coração. Quantos podem dar glória ao nome do Senhor? É um só o coração da igreja de Chácara Inglesa. É um só. Glória a Deus, em concordância com o céu. Irmã Patrícia, por gentileza, Jeremias 32:39. Aleluia. Glória a Deus. Caio, volta na versão anterior que você estava. Muito obrigado, irmã Patrícia. A expressão NVI, que a irmã Patrícia leu, um só pensamento, é muito semelhante a Romanos 15:5, que eu li, o mesmo sentimento uns para com os outros. Lembra que nós aprendemos na escola bíblica dominical o significado de coração? Está fresquinho aí na memória ainda? Ninguém aqui sofre de Alzheimer, em nome de Jesus. Ninguém aqui tem Alzheimer e nem vai ter. Estamos nos lembrando de novo da EBD, o significado de coração. Aí a irmã Patrícia lê o pensamento. Por quê? Aí o Provérbios vai dizer: meu filho, de tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. As nossas irmãs foram abençoadas no jantar, porque ouviram a partir desse versículo a importância da gratidão e do contentamento que sai do coração. E essa noite nós temos o mesmo coração. Quem pode adorar a Deus por isso? Eu lhes darei o mesmo coração, o mesmo caminho. Sabe qual é o nosso caminho? Jesus. Ninguém aqui pega atalho. O caminho nosso é Jesus. E quem mora no nosso coração? Jesus. E sobre quem nós falamos? Jesus. Em quem nós confiamos? Jesus. A quem nós proclamamos? Jesus. Em quem nos deleitamos? Jesus. A quem professamos? Jesus. 8 da manhã, dia da Bíblia, EBD na praça. De quem falaremos? Jesus. Um só coração, o mesmo caminho. Que coisa maravilhosa. Para quê? Para que temam todos os dias, para seu bem e o bem dos seus filhos. Deus abençoe a sua casa, que os seus filhos sejam abençoados e na sua casa todos tenham o mesmo coração. Você pode adorar a Deus comigo essa noite? Que palavra gostosa, que palavra boa aos nossos corações. Unidade, esperança, certeza que temos comunhão com Ele, estamos unidos com Ele. Que coisa maravilhosa. O próximo slide, por favor, Caio. Glória a Deus. Essa unidade presente na carta aos Efésios, que nós lemos, é a base para esta unidade, conforme a Paulo afirma, há um só corpo e um só Espírito. Olha isso, como Paulo é cheio do Espírito Santo. Olha isso, irmão Fábio. Paulo ensinando a igreja de Éfeso: meus irmãos, é um corpo, é só um. O corpo é um, e um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus.
Quantos podem dar glória ao nome do Senhor? Logo, a nossa responsabilidade é guardar, proteger, preservar esta unidade. Paulo teve que corrigir uma igreja. Em que situação? Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Aí Paulo corrige, nem de Paulo e nem de Apolo. Um plantou, outro regou. E quem dá crescimento para nós aqui esta noite é o Senhor. Ao nome dele toda a glória. É o Senhor. A unidade vem dele. Que coisa maravilhosa. Unidade da igreja. O próximo slide, por favor. Caio. Isso. Unidade da igreja. Aí nós vamos findar com este texto. Por gentileza, irmão William, uma vez mais, deixei separado João 17. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, ou seja, isso tem que ser realizado não por esforços humanos, mas pela graciosa extensão da unidade e da divindade. Querido, sabe por que nós somos um em Cristo? Se fosse depender só de nós, irmão Aldinho, meu amigo, não, porque eu gosto de pimenta. Não, porque eu não gosto de pimenta. Não, eu gosto de feijão. Não, eu não gosto de feijão. Porque eu como frango. Eu não como frango. Não, porque eu gosto de azul. Problema seu, eu gosto de verde. Não, porque eu gosto de amarelo. Não me interessa, vai ser cinza. Já dizia minha avó, cada um tem seu próprio nariz. É uma expressão, um dito popular tão engraçado, que se nós pararmos para pensar, até dentro das nossas próprias casas. Permita-me, querida irmã Ellen, né? Ali, a Gabi tem gosto que é diferente do gosto da Milena. Por quê? São pessoas individuais. Aí você amplia isso para a igreja. Várias famílias. Só que essa diversidade tem uma coisa maravilhosa. Vive uma única unidade. Nós, com todas as nossas diferenças, quando falamos de salvação e céu, é um só coração. Olha como isso é lindo, como Deus faz isso. Aí Paulo vai dizer em outro momento, nem grego e nem judeu. Ele derrubou o muro da separação. Você pode dar um glória a Deus aqui esta noite? O muro da separação foi derribado para sermos um só povo. Aí é o alto, é o baixo, é o gordinho, é o magrinho, é o com cabelo, é o sem cabelo, é o que come arroz, é o que não come arroz. Todos vão morar num céu de glória. Só Deus faz isso, não é só Jesus. Como Ele é maravilhoso. Então esta unidade, quem faz esta unidade no nosso meio, irmã Dilza? É o Espírito Santo. E Ele está aqui essa noite, enchendo o meu e o seu coração, para guardarmos esta unidade. Logo, todos aqueles que pertencem a Cristo têm uma unidade divina. Esta não é uma unidade mecânica, né? O cimento, o amálgama disso tudo é o amor de Deus, concedido aos homens. Esse mesmo amor que é maravilhoso dizer que o Pai tem ao Filho. João 17, por favor, irmão William, pode ler em alto e bom tom. Verso 20 ao 23. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Quantos podem dar um glória bem alto? Para que sejam um, como eu e tu somos. Irmãos, isso é lindo demais. Que você vá para casa hoje dando glória ao nome do Senhor. Esta unidade, olha que isso, como é maravilhoso. Eu neles, tu em mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo vai dizer, e não sabeis vós que vós sois templo e morada do Espírito Santo. Aí você para pensar, então significa que Jesus, junto com o Pai, mora em mim? Isso.
porque eles são um para que nós sejamos um. Aí vem a promessa do Espírito Santo. Jesus disse, eu preciso ir, porque se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. Aí ele envia o Consolador, o de mesma natureza, o outro. Esse outro Consolador é o Doulos do grego, de mesma natureza, de mesmo poder, de mesma glória, de mesma majestade, de mesma honra, de mesma maravilha. E está aqui conosco esta noite. E o nome dele é Espírito Santo. Glória a Deus. Quem habita na igreja? Quem habita no crente? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus comigo esta noite? Esta unidade, a igreja que vai subir, é a igreja que vive o projeto de Deus, que reconhece o sacrifício de Jesus e é cheia do Espírito Santo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar. Terminar o nosso culto pontualmente, para ninguém sair murmurando, mas dando glória. Porque o nosso coração aqui esta noite é um só. E o nosso coração deseja ouvir mais desta palavra, irmão William. Que o meu e o seu coração, igreja de Chácara Inglesa, seja um. Que a nossa escola bíblica dominical, a céu aberto, todos estejam ali com o mesmo coração. Quando nos reunirmos aqui, estejamos com o mesmo coração. Quando passarmos pelo irmão Aldinho lá no portão e dizermos a paz do Senhor, é o mesmo coração. Quando dobrarmos os joelhos aqui para orar, com círculo de oração, é o mesmo coração. Quando os músicos sopram aqui o saxofone e o irmão William bate na bateria, é o mesmo coração. Quando as crianças louvam a Deus e a igreja diz glória, é o mesmo coração. Seja esta unidade, oh Deus, que seja o nosso coração. Porque quem não tem esse coração não vai poder entrar lá aquele dia. Quem não tem Jesus habitando nesse seu coração não poderá entrar lá naquele dia. Mas o Espírito Santo está aqui esta noite conosco. O Doulos, o Espírito Santo também é onipotente, onipresente e onisciente. E o Espírito Santo intercede por mim e por você aqui esta noite, para que Jesus nos dê o mesmo coração. Pastor Daniel, vem orar conosco, meu companheiro, e nos despeça com a bênção apostólica. Que Deus abençoe a igreja de Chácara Inglesa. Quantos querem ter o mesmo coração? Pode dizer amém. Pastor Daniel. Glória a Deus, vamos orar. Amantíssimo e eterno Deus, somos-lhe grato a Ti, Senhor, por tudo quanto, ó Deus, Tu tens nos concedido e colocado nas nossas mãos. Por esta palavra, meu Jesus, nesta noite. Meu Deus, e neste momento, Senhor, eu venho rogar, Senhor, a Ti. Meu Deus, por este lar, meu Deus, que ouve, que assiste, meu Deus, este culto, que participa deste culto. Este lar que precisa de união. Meu Jesus, nós rogamos, Senhor, entra, Senhor, com providência, Senhor, sobre esta casa, sobre este lar, sobre este ouvinte nesta noite. Meu Jesus, que haja paz, meu Deus. Meu Jesus, nós repreendemos em nome de Jesus toda a armadilha, toda a cilada do diabo, meu Jesus querido. Que haja harmonia, meu Deus, entre a Tua igreja, meu Jesus querido. Que o Teu nome seja glorificado, meu Deus. Meu Jesus, fica conosco, nos leva-nos em paz. Meu Jesus, nos conceda-nos uma noite de paz, uma noite de descanso. É o que nós lhe pedimos no Teu nome. Amém. Estenda as vossas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja e todos digam amém. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Meu pastor, pode me Deus abençoe. Deus abençoe. Você vai viajar semana que vem? Semana que vem eu viajo no dia 12.